A perseguição aos cristãos ao redor do mundo tem se intensificado a um nível alarmante. E os acontecimentos recentes na Síria são apenas um reflexo de algo muito maior. Estamos testemunhando um evento profetizado há milhares de anos, algo que não pode ser ignorado. O que está acontecendo agora não é apenas uma guerra comum, é um sinal, uma evidência de que estamos nos aproximando rapidamente do fim dos tempos. O cenário atual se encaixa perfeitamente com o que foi descrito nas Escrituras Sagradas. E ignorar esses avisos pode ser um erro fatal. Muitos cristãos em todo o mundo já sentiram na pele os impactos dessa perseguição crescente. Mas o que está acontecendo na Síria ultrapassa qualquer nível de brutalidade já registrado. No dia 7 de março de 2025, milhares de cristãos foram assassinados de maneira cruel e impiedosa. No entanto, o que mais assusta não é apenas a violência, mas o silêncio absoluto da mídia global. A grande imprensa, controlada por forças ocultas, mantém a verdade escondida. E a razão para isso é clara. O anticristo já está agindo nos bastidores, influenciando os grandes veículos de comunicação e preparando o mundo para a sua ascensão definitiva. A Bíblia já nos alertou que nos últimos dias um único homem surgiria para tomar o controle absoluto sobre todas as nações, manipulando governos, instituições financeiras e até a indústria do entretenimento. Os Illuminati, Hollywood e grandes corporações da mídia seguem suas ordens sem questionamento, ditando o que pode ou não ser divulgado ao público. E agora, com o massacre de cristãos na Síria, temos mais uma prova de que essas forças malignas estão se consolidando rapidamente. Ao mesmo tempo, outro sinal profético de extrema importância se aproxima: a Lua de Sangue, que ocorrerá entre os dias 13 e 14 de março de 2025. Esse fenômeno celestial, mencionado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sempre foi associado a eventos catastróficos e transformações espirituais. Joel 2:31 já dizia: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora, este evento está prestes a se concretizar diante de nossos olhos, reforçando ainda mais a evidência de que a profecia do fim dos tempos está em pleno andamento. O que antes era apenas uma possibilidade distante, agora se torna uma realidade avassaladora. Cristãos estão sendo caçados, brutalmente assassinados e ignorados pelo resto do mundo, enquanto os governos e a grande mídia permanecem em silêncio. Vídeos clandestinos capturados diretamente da Síria mostram cenas que ninguém gostaria de presenciar. Famílias inteiras sendo arrancadas de suas casas, pais forçados a assistir seus filhos sendo mortos sem piedade. Homens, mulheres e crianças são decapitados em plena luz do dia, em uma verdadeira caçada aos seguidores de Cristo. Os gritos de desespero ecoam pelas ruas, mas ninguém parece ouvir. Testemunhas relatam que extremistas estão indo de casa em casa à procura de cristãos, arrastando-os para fora, forçando-os a se ajoelhar antes de terem suas cabeças arrancadas. Aqueles que tentam resistir enfrentam torturas inimagináveis. Mulheres e crianças são levadas à força e seus destinos permanecem desconhecidos. O sofrimento dessas pessoas é indescritível, mas ainda assim a mídia tradicional se recusa a cobrir o que está acontecendo. E qual seria o motivo desse silêncio absoluto? A resposta está na própria profecia. A Bíblia nos alerta que durante o fim dos tempos, o anticristo controlará todas as esferas de poder, garantindo que sua narrativa seja a única aceita pelo mundo. Ele irá seduzir nações inteiras, fazendo com que se voltem contra os verdadeiros servos de Deus. O massacre na Síria é apenas o começo de algo muito maior. Outros países seguirão pelo mesmo caminho, e a perseguição aos cristãos se espalhará de maneira ainda mais intensa nos próximos anos.
Se olharmos ao redor do mundo, perceberemos que isso já está acontecendo. Na Índia, por exemplo, igrejas estão sendo queimadas e fiéis são brutalmente atacados por extremistas hindus. Na China, o governo continua intensificando seu controle sobre a fé cristã, demolindo templos e perseguindo aqueles que se recusam a se submeter ao regime. Mas o que acontece na Síria é de uma brutalidade sem precedentes. O número de vítimas aumenta a cada dia, e a omissão da mídia só confirma que estamos presenciando o cumprimento literal da profecia. O que torna essa situação ainda mais perturbadora é a proximidade com o evento da Lua de Sangue. Como já foi dito, esse fenômeno foi profetizado como um dos sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo. Atos 2:20 reforça essa profecia ao declarar: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Não há coincidências quando se trata das Escrituras. O massacre na Síria, o silêncio da mídia, o surgimento de um líder global influenciando os bastidores e agora o evento cósmico da Lua de Sangue. Tudo isso faz parte de um plano maior. E não para por aí. Outros sinais proféticos também estão acontecendo diante de nossos olhos. O rio Eufrates está secando, exatamente como foi profetizado no livro do Apocalipse. Em várias partes do mundo, fenômenos climáticos sem precedentes estão ocorrendo. Nevascas em regiões desérticas, águas tornando-se vermelhas como sangue e florestas surgindo onde antes havia apenas areia. Essas não são apenas mudanças naturais, são avisos de que o tempo está se esgotando. Além disso, Israel recentemente fez um anúncio que deixou o mundo em alerta: o sacrifício dos 5 bezerros vermelhos. Segundo a tradição judaica, esse evento é essencial para a purificação do povo e a construção do terceiro templo em Jerusalém. A profecia afirma que, uma vez que este templo for reconstruído, o anticristo tomará o controle total e se autoproclamará Deus. Se essa profecia já está em andamento, então o tempo que nos resta é ainda menor do que imaginamos. Estamos vivendo dias sombrios, mas ainda há uma chance para aqueles que estiverem dispostos a enxergar a verdade. A única coisa que podemos fazer agora é orar pelas pessoas que estão sofrendo, fortalecer nossa fé e espalhar essa mensagem ao maior número de pessoas possível. Se o mundo se recusa a ouvir, cabe a nós fazer com que a verdade seja conhecida. Se você chegou até aqui, significa que essa mensagem precisa ser compartilhada. Curta este vídeo, deixe um comentário e, principalmente, compartilhe essa informação com o maior número de pessoas possível. Quanto mais pessoas tiverem acesso a essa verdade, maior será a chance de alguém no poder intervir para tentar salvar essas vidas. O que está acontecendo na Síria hoje pode acontecer em qualquer outro lugar do mundo amanhã. Os cristãos já estão sendo caçados, e o silêncio do mundo só confirma que a profecia está se cumprindo diante de nossos olhos. Precisamos permanecer vigilantes, pois a grande batalha espiritual já começou. Os sinais do fim dos tempos estão se acumulando a uma velocidade assustadora. O que está acontecendo na Síria é apenas o começo de algo muito maior. Uma onda de perseguição global que se espalhará para todas as nações. O silêncio da mídia, a influência crescente do anticristo e os eventos cósmicos que se alinham perfeitamente com as profecias bíblicas indicam que não estamos diante de um simples conflito geopolítico. Estamos testemunhando a execução de um plano que foi revelado há milhares de anos. A Bíblia já nos alertou que, nos últimos dias, o mundo inteiro se voltaria contra os seguidores de Cristo. Em Mateus 24:9, Jesus declarou: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O que vemos agora na Síria é a materialização dessa profecia.
Os cristãos estão sendo caçados como animais, arrastados para fora de suas casas, forçados a se ajoelhar diante de seus algozes antes de serem decapitados. Famílias inteiras estão sendo exterminadas apenas por professarem sua fé em Jesus Cristo. Olhando para trás, percebemos que esse ódio contra os cristãos já estava sendo cultivado há anos, mas poucos perceberam. Governos ao redor do mundo começaram a aprovar leis que restringem a pregação da palavra. Na cultura popular, o cristianismo passou a ser retratado como algo ultrapassado, um obstáculo ao progresso e à liberdade. A mídia, cada vez mais controlada por forças ocultas, tem feito tudo o que pode para ridicularizar a fé cristã e minar a crença na Bíblia. Agora, o que antes era uma perseguição ideológica e midiática está se transformando em uma perseguição física e brutal. E o que mais impressiona é a frieza com que isso está acontecendo. Vídeos clandestinos da Síria mostram cenas que desafiam qualquer noção de humanidade. Famílias chorando enquanto seus entes queridos são arrancados de suas casas e levados para execuções públicas. Crianças sendo separadas de seus pais, sem entender por que estão sendo perseguidas. Igrejas sendo queimadas, destruídas por aqueles que querem apagar qualquer vestígio da fé cristã da face da terra. E enquanto isso ocorre, o mundo assiste em silêncio. Esse silêncio não é por acaso, ele foi planejado. A mídia global está nas mãos daqueles que servem ao anticristo. E eles farão tudo ao seu alcance para impedir que a verdade seja conhecida. A Bíblia nos alerta que, nos últimos tempos, um único governante dominará todas as nações, estabelecendo um sistema de controle absoluto. Ele fará com que todos se curvem diante de sua autoridade e, eventualmente, exigirá adoração. E esse momento está mais próximo do que nunca. A lua de sangue que ocorrerá entre 13 e 14 de março de 2025 não é apenas um fenômeno astronômico, é um alerta divino. Como já mencionado, Joel 2:31, Atos 2:20 e Apocalipse 6:12 descrevem esse evento como um prenúncio da ira de Deus e da segunda vinda de Cristo. O fato de que isso esteja acontecendo no mesmo período em que cristãos estão sendo massacrados na Síria não pode ser ignorado. Estamos sendo avisados de que algo muito maior está prestes a acontecer. Mas há outros sinais que confirmam a proximidade do fim dos tempos. Um dos mais alarmantes é o secamento do rio Eufrates. O livro do Apocalipse afirma que, nos últimos dias, esse rio se tornaria seco para preparar o caminho dos exércitos que marchariam para a batalha final. Apocalipse 16:12 diz: "E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente." E agora, diversas imagens de satélite e registros científicos confirmam que o rio Eufrates está desaparecendo a uma velocidade impressionante. Além disso, há outro evento profético se desenrolando diante dos nossos olhos: a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Para muitos, esse é apenas um projeto religioso, mas para aqueles que conhecem as Escrituras, essa é uma das peças centrais da profecia do fim dos tempos. De acordo com a tradição judaica, antes da reconstrução do templo, 5 bezerros vermelhos precisam ser sacrificados para purificar a área. Esses bezerros já foram identificados e estão prontos para o sacrifício. A profecia diz que, uma vez que o terceiro templo for reconstruído, o anticristo tomará posse dele e se autoproclamará Deus. Esse evento será o estopim para a grande tribulação, um período de sofrimento extremo para aqueles que se recusarem a aceitar sua autoridade. E como já sabemos, um dos primeiros alvos do anticristo será a Igreja de Cristo. Diante de tudo isso, surge a grande questão: o que podemos fazer? A resposta está na própria Bíblia. Lucas 21:36 nos adverte:
Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Devemos permanecer firmes, fortalecer nossa fé e compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível. Não podemos nos calar diante do que está acontecendo. A perseguição aos cristãos na Síria é um alerta para todos nós. O que está acontecendo lá pode acontecer em qualquer outro lugar do mundo em questão de meses ou anos. Se as profecias estão se cumprindo uma a uma, isso significa que a volta de Cristo está mais próxima do que nunca. E a pergunta que todos devem se fazer é: você está preparado? Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem precisa ser compartilhada. Curta este vídeo, comente sua opinião e compartilhe essa informação com o máximo de pessoas possível. O mundo precisa saber a verdade. A mídia pode tentar esconder os fatos, mas nós temos o poder de espalhar essa mensagem e alcançar aqueles que ainda estão na escuridão. O tempo está se esgotando. A perseguição está apenas começando, mas aqueles que permanecerem firmes na fé serão recompensados. Lembre-se das palavras de Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A batalha já começou e cabe a nós decidir de que lado estaremos quando o momento final chegar.